As suas amizades importam sim. Muitas vezes a gente fala assim, cara, não tem problema ser amigo meu aqui não é cristão, mas não tem problema andar com ele e tudo mais. Eu não sou todo mundo mesmo, eu ando com quem eu quiser. E às vezes a gente ouve aquela frase lá, me diga com quem tu andas e eu direi com quem tu és, mas a gente fica, nada a ver isso daí, né? Esquece. Mas hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. As suas amizades importam sim. E não há nada melhor do que a gente ver o que o Senhor diz à luz da palavra dele, o que o Senhor diz a respeito das nossas amizades, o que o Senhor, qual a opinião de Deus a respeito de vivermos com e andarmos, termos amizades com descrentes e tudo mais, e a gente vai ver exatamente isso no vídeo de hoje. As amizades é um ponto muito importante da nossa vida. Tipo assim, quem não quer ter várias amizades, quem não quer ser amado pelas pessoas e tudo mais. E às vezes a gente faz até certas coisas para que as pessoas nos amem e queiram ser nossas amigas, sabe? E isso é um dos pontos importantes também desse vídeo que nós vamos compartilhar. Bom, eu não tô aqui nesse vídeo pra te julgar, não tô aqui nesse vídeo pra falar com quem você deve andar ou não, mas eu tô aqui nesse vídeo pra você saber o que Deus diz a respeito das suas amizades. Porque muitas vezes eu vou vir aqui e vou falar várias coisas e você fica... Você pode pensar, nossa, não, nada a ver, já me falaram sobre isso, mas eu acho que não tem nada a ver. Mas quando nós vemos à luz da palavra de Deus o que Deus diz a respeito disso, aí que há a transformação. Porque aí não é de qualquer pessoa que nós estamos ouvindo, é da voz do Senhor. Então quando a gente sabe o que o Senhor diz a respeito de certas coisas, a gente muda. Só que uma pessoa que é usada por Deus pra falar, às vezes a gente não dá ouvido não. Então é muito bom a gente saber qual é a opinião do Senhor a respeito das nossas amizades. Bom, vamos abrir lá em 2 Coríntios 6:14. Lá está escrito assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio diz, habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras. Eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Bom, é muito importante aqui, a gente acabou de ler esse versículo e só de ler esse versículo acho que eu já poderia encerrar o vídeo aqui por si mesmo, né? Mas vamos continuar, porque eu creio que o Senhor ainda vai falar muito mais através desse vídeo. Bom, a primeira coisa que Paulo, que é o escritor dessa carta, diz aqui, lá em 2 Coríntios 6:14, fala assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Às vezes a gente lê esse versículo, ou as pessoas falam muito sobre o julgo desigual, e a gente pensa em casos de relacionamento amoroso, não relacionamento de amizades. E a gente lê isso e a gente fala, ah, mas eu sei que eu tenho que namorar, eu tenho que fazer a corte, ou enfim, com uma pessoa que é cristão. Só que Paulo não tá falando aqui sobre somente, né? Porque ele também fala sobre isso, mas ele não tá falando aqui exatamente sobre um relacionamento amoroso. Ele tá falando aqui sobre relacionamento, enfim. Então aqui ele faz uma pergunta, várias perguntas na verdade. Ele primeiro faz uma afirmação, ele fala: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, ponto. E depois ele faz algumas perguntas. Ele fala: como pode a justiça ser parceiro da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse. Tem uma outra versão que diz assim: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E aí continua os outros versículos. Mas o que eu queria frisar aqui nessa versão é que fala assim: e que comunhão tem a luz com as trevas? Bom, cara, esse versículo diz tudo. Tipo, tudo mesmo. Tudo aquilo que... A resposta já tá aqui nesse versículo. Se você abrir a Bíblia e você se falar assim: Senhor, qual a tua opinião em relação às minhas amizades? Quais amizades eu devo ter? Você abre lá em 2 Coríntios 6:14 ao 18 e você vai ter a resposta. Você nem precisa de, muita revelação, já tá escrito. Na verdade é bom pedir revelação, né, para que venha a palavra revelada no seu coração sobre esse assunto. Mas só de você ler, o Senhor já é muito claro a respeito das nossas amizades. Mas, Manu, por que eu tenho que andar com pessoas cristãs? Primeiro de tudo,
né? Como você, que é um filho de Deus, apaixonado por Cristo e que ama a palavra de Deus, o que que você tem a ver com uma pessoa que não é filha de Deus? Sabe, nós devemos sim conversar, tratar bem e tudo mais, só que existe uma diferença entre nós convivermos, porque a amizade, ela é muito mais do que apenas conversar uma vez ou outra com a pessoa e tal. Não, a amizade é um termo, né? Pô, convive com a pessoa, se importa com a pessoa, tá junto com a pessoa. E às vezes quando nós temos amizades que não são cristãs, acabamos nos influenciando, sabe? E esse é um ponto muito importante, a questão da influência. Porque muitas vezes você pode ser uma pessoa firme na igreja, filho de Deus, convicto, aceita Jesus, só que por causa das suas amizades, você é influenciado para coisas ruins. Sabe, pra como, por exemplo, ficar com alguém, como pra falar palavrão, pra ouvir certas músicas e tudo mais. É muito difícil hoje você ter amizades que não são cristãs e você não ser influenciado. Por mais que você seja uma pessoa convicta e posicionada, querendo ou não, você vai ser influenciado. As suas amizades importam muito pra Deus, sabe? O Senhor... Ó, eu vou dar um testemunho, tá? Antes de eu continuar falando, compartilhando com vocês. Eu quero dar um testemunho da minha própria vida. Porque muitas vezes as pessoas falam sobre vários assuntos, só que elas não praticam. E não viveram aquilo. Mas eu vivi na pele disso, sabe? E lá em 2021, quando foi o ano que eu realmente tive um encontro com o Senhor, sabe? Quando eu realmente comecei a minha caminhada com Deus, eu tinha muitas amizades que... eu sei que não eram da vontade do Senhor, sabe? Amizades que me influenciavam, amizades que eu tinha por causa do meu passado antigo, sabe? E aí, beleza, e eu comecei minha caminhada com o Senhor e tal, e aí tava na época da pandemia, não tava tendo aula, não tava tendo escola e tudo mais, eu não tinha muito contato, e tava tudo bem, só que voltou às aulas e tudo mais. E aí eu continuei e tal, só que, sabe... quando você tem aquele incômodo no Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo te incomoda e você tá naquela roda de amigos que você tinha antes e que você gostava e amava, e quando você vai agora, quando você nasceu de novo e encontrou Jesus e aquilo não... sabe, parece que não faz mais sentido. Então era isso que eu tava sentindo. Só que eu pensava assim, nossa, mas se eu não andar mais com eles, eu vou ficar sozinha, porque eram os únicos amigos que eu tinha na escola, sabe? Eu ia ficar sozinha, não ia ter mais ninguém. Só que aí o Espírito Santo falou muito comigo e eu falei assim, quer saber, Senhor, eu vou me afastar. E eu me afastei, eles não entenderam e eu sei que nem devem entender ainda, mas eu dei uma afastada, sabe? Continuei tratando bem e tudo mais, orando por eles, porque o meu sonho é ver eles nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Só que eu me afastei, porque eu sabia que não era a vontade do Senhor pra mim naquele momento, sabe? Lá em Eclesiastes, eu vou lá pegar aqui pra vocês verem que tem algo muito importante aqui, que o Senhor também falou muito comigo. Eclesiastes 3 diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajustá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Aqui exatamente nesse versículo fala tempo de abraçar e tempo de se afastar. E eu sabia que naquele tempo, quando eu era nova convertida, assim, vamos dizer, quando o meu comecinho com o Senhor, eu sabia que naquele tempo era o tempo de eu me afastar daquelas pessoas, porque eu sabia que se eu continuasse com essas amizades, querendo ou não, eu ia ser influenciada por elas, sabe? Porque eu ainda não tava completamente, não, já tava formada no Senhor, mas, sabe, você é novo convertido, ou às vezes você já tá muito tempo com o Senhor, cultivando um tempo de intimidade com o Senhor, só que essas amizades, elas vão te influenciar, porque, cara, querendo ou não, essa frase é verdade, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és, porque quanto mais tempo nós passamos com as pessoas, certas pessoas, nós vamos pegando costumes delas, sabe? É muito interessante que todo ano eu vou lá pro Rio de Janeiro, no encontro de filhos de pastores que tem, e é uma bênção extraordinária. Se você é filho de pastor, vá também, né? Muito, muito bom. E eu vou lá com a minha irmã, que ela vai também, e acaba que a gente passa uma semana lá, e eu volto falando, tipo, que nem eles, puxando os, sabe, como que fala, vocês e tudo mais, e acaba que você vai pegando alguns costumes das pessoas, e às vezes, e eu tenho um amigo meu também, que é carioca, eu conversava muito com ele, de ligação, conversa e tudo mais, e eu acabei pegando alguns costumes dele também. Então é muito interessante que
quanto mais tempo você passa com certas pessoas, você vai pegando o costume delas, coisa que elas fazem, o jeito de falar, algumas gírias e tudo mais, e não é diferente das nossas amizades, é exatamente assim. Então por isso que Deus se importa muito com as suas amizades. E continuando com o meu testemunho que eu tava contando pra vocês. E enfim, eu me afastei dessas pessoas. Só que aí eu tava me sentindo meio sozinha, sabe? Por mais que eu tava super feliz com o Senhor, sabendo que a amizade dele me bastava e tudo mais, e eu não tinha me entristecido com aquelas amizades, porque eu tava tão feliz com Jesus que eu nem me importei muito, sabe? Só que aí chegou, depois de meses, eu falei assim pro Senhor, tava no secreto, né, no meu tempo de devocional com o Senhor, e eu lembro exatamente de como eu orei. Eu falei assim: Senhor, eu tô me sentindo um pouco sozinha, e eu quero muito amizades cristãs que me levam e me aproximam do Senhor. E eu orei por essas amizades. E, cara, foi extraordinário, porque dias depois, uma amiga minha que é cristã, a Dani, ela não tava indo pra escola por causa da pandemia e tal, os pais delas não queriam ainda deixar elas ir. E depois que eu orei, ela começou a ir. Então, tipo assim, foi uma bênção do Senhor. Ela é uma das pessoas que mais me acompanhou, assim, na minha caminhada com Cristo lá no começo. E foi uma bênção na minha vida. E além dela, outras pessoas, outras amizades que o Senhor me deu em diversos lugares do país mesmo, através da internet e tudo mais. E amizades na minha cidade aqui também e tudo mais. E cara, eu vi o quanto o Senhor, Ele honra, sabe? Ele honra a renúncia, porque, tipo assim, o Senhor te honra. E eu me afastei daquelas amizades. Se eu continuasse com aquelas amizades que eu sei que não agradavam ao Senhor, talvez eu ficasse como elas, que fazia várias coisas erradas, palavrão, ficava com várias pessoas e tudo mais um pouco, sabe? E como eu renunciei a essas amizades, o Senhor não falou assim, ó, ele não me tratou dessa forma, tipo, você renunciou, tá bom, fez o mínimo, vou te deixar aí sozinha. Não, o Senhor é bom e maravilhoso. Quando nós renunciamos, o Senhor nos honra com mais. Às vezes a gente precisa entregar um ursinho pequeno pra que ele nos dê um urso muito maior, entende, sabe? Eu falei disso porque eu lembrei de uma imagem. Se pau, coloca aqui pra vocês. Que é uma imagem assim, que Jesus tá te pedindo um ursinho e atrás ele tá escondendo um urso grande. Então quando você entrega um ursinho pequeno, o Senhor vai lá e te dá um urso grandão, sabe? Então, me empolguei, gente. Mas tipo assim, eu vi o quanto o Senhor honra essa questão de amizades. Mas nós precisamos nos posicionar. Eclesiastes 3:5 fala: tempo de abraçar e tempo de se afastar. Às vezes a gente, por mais que a gente não queira, a gente consegue discernir sim, porque o Espírito Santo está em nós e ele nos constrange, ele nos, como que fala? Não era essa palavra que eu ia usar, mas ele nos diz, ele nos fala, ele nos incomoda a renunciar certas coisas na nossa vida. E às vezes é muito necessário renunciar a amizades. Mas Manu, eu vivo na graça e tudo mais, e o Senhor é bom comigo e tudo mais, só que eu não quero renunciar a essas amizades. Amém, não renuncie, só que existe uma consequência nisso. Deus vai me castigar, Deus vai vir com a sua ira sobre mim? Não, não é isso. É porque toda ação que nós temos e toda ação que nós temos tem uma consequência. Se eu ando com pessoas que me aproximam de Cristo, eu vou me parecer mais com Cristo. Se eu ando com pessoas que me afastam de Cristo, eu vou me afastar de Cristo. Você prefere o quê? Você prefere continuar com amizades que não te aproximam de Cristo e se afastar de Cristo? Ou você prefere se afastar dessas amizades e se aproximar de Cristo e esperar que o Senhor te dê amizades muito melhores? Sabe? É que às vezes a gente, não sei o que acontece, a gente tem esse medo de ficar sozinho. Eu tenho medo de renunciar e ficar sozinho. Você não tá sozinho, você tem Jesus. Jesus, ele é seu melhor amigo. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Ele é seu melhor amigo. Mesmo que Deus não te dê amizades novas, ele vai te dar sim. Mas mesmo que ele não desse amizades novas pra mim naquela época, ou não dê amizades novas pra você depois que você anunciar certas amizades, você tem o melhor amigo, Jesus. Você tem o melhor amigo, Espírito Santo. Ele é o melhor, sabe? Ele é o melhor. Muitas pessoas falam aquela frase, né? Esperando o melhor de Deus. Só que nós não precisamos esperar o melhor de Deus, porque Deus já deu o melhor dele, que é Jesus. Lá em 2000 anos atrás, Deus já deu o melhor pra nós, que é Cristo, sabe?
sabe? Não há nada melhor do que falar com o Senhor sobre isso, sabe? Às vezes a gente vê um vídeo como esse que você tá vendo agora, ou ouve de pessoas, líderes e tudo mais, só que eu acho que a coisa mais extraordinária é você falar tudo e compartilhar tudo com o Senhor. Então, você tá com isso no seu coração de renunciar a certas amizades na sua vida, ou qualquer outro assunto, qualquer outro tema, ou enfim, fecha a porta do seu quarto, vai em secreto, começa a orar e falar com Deus aquilo que tá no seu coração e a pedir aquilo que você deseja. Porque eu pedi pro Senhor amizades que me levassem e me aproximassem dele. E o Senhor honrou, o Senhor me respondeu, sabe? Isso é muito importante. O Senhor não quer te ver sozinho, frustrado e tudo mais. Não, Ele quer te dar o melhor. Só que às vezes para Ele te dar o melhor, você precisa renunciar àquilo que não é o melhor do Senhor para sua vida, sabe? Nós precisamos ter esse discernimento de tempo de abraçar e tempo de se afastar, sabe? Nós precisamos ter esse discernimento de um momento que nós devemos estar com certas pessoas, certos lugares, e o tempo que nós devemos fazer assim, peraí, eu acho que agora não tá indo, sabe? Eu acho que isso aqui não tá certo e tudo mais. Porque eu vejo muitas pessoas que são de Deus, só que tem só amizades mundanas, tipo assim, que não servem a Cristo, não têm a Cristo e só fazem coisas erradas. Eu fico pensando, tipo assim, o que atrai essa pessoa a andar com esse tipo de pessoa, sabe? Porque, cara, um cristão, ele deve desejar amizades que também sejam cristãs. Por que, Manu? Isso não é errado e tudo mais. Gente, nós somos filhos de Deus, como a gente deve desejar e orar para que essas pessoas sejam salvas e conheçam a Cristo e tudo mais. Só que a gente também precisa guardar o nosso coração de certas amizades para que nós não nos tornemos a participar das coisas erradas que elas fazem, sabe? Mas Manu, eu acho que é muito radical isso de deixar de ser amigo e tudo mais. Cara, tudo bem, mas olha, é a palavra do Senhor que tá dizendo para nós não andarmos em julgo desigual. O julgo desigual não é somente em relacionamento amoroso, mas é em todos os relacionamentos da nossa vida. O Senhor se importa com as suas amizades. Tenha isso no seu coração, o Senhor quer te dar o melhor. Só que às vezes, para Ele te dar o melhor, você precisa renunciar a certas coisas, sabe? As suas amizades importam para Deus. Cara, isso é muito extraordinário, sabe? Que Ele cuida de você, Ele cuida do teu coração, Ele cuida dos sonhos e desejos do teu coração. Coloque isso diante do Senhor. Manu, esse vídeo veio na hora certa, eu tô querendo me afastar e tô sentindo que é pra me afastar de certas pessoas. Amém, se afaste, mas eu não tô dizendo pra você se afastar, nunca mais conversar com elas e tudo mais, mas eu tô dizendo pra você ter esse discernimento de o tempo de se afastar. Sabe, porque às vezes você anda com certas pessoas que não é da vontade do Senhor pra sua vida andar com elas, porque o Senhor sabe que você pode ser influenciado por elas a qualquer momento, sabe? O Senhor não quer te perder, o Senhor não quer estar longe de você, porque não é o Senhor que se afasta de você, é você que se afasta do Senhor, sabe? Quando nós andamos com certas pessoas ou fazemos alguma coisa, sabe, tudo mais, a gente não se afasta, o Senhor não se afasta da gente, nunca vai se afastar da gente, mas às vezes a gente se afasta dele quando nós fazemos certas coisas, sabe, o Senhor tá longe, ele nunca sai de você, mas entende o que eu quis dizer? Entendeu, né? Amém. Tá, Manu, eu senti que esse vídeo é pra mim, eu quero renunciar a certas amizades, mas eu não sei como. Cara, você precisa dar um passo, sabe? Porque às vezes a gente fala, eu vou renunciar a isso aqui, eu vou me afastar disso aqui. Só que você sempre manda mensagem pra pessoa, você sempre tá junto com a pessoa e tudo mais, sabe? É claro que nós devemos ser luz e a luz só pode ser luz na escuridão. Mas olha o que diz aqui lá. Vamos lá, ler de novo 2 Coríntios 6. Cadê? Vamos de novo, que tem exatamente falando sobre isso. Cadê? 2 Coríntios 6. Cadê? 2 Coríntios 6,14. Fala, não se põe em julgo desigual com os descrentes. Como pode a luz conviver com as trevas? Muitas pessoas podem usar a desculpa assim, mas eu tenho que ser luz, Manu, e a luz só pode ser luz nas trevas. A luz não vai iluminar num ambiente claro. Realmente, a luz só vai iluminar, impactar um ambiente que está escuro. Só que existe uma diferença em nós passarmos por um lugar e evangelizarmos e sermos luz, sabe, para essas pessoas e
E ao invés disso, nós convivermos com as trevas, sabe? A luz não nasceu para conviver com as trevas, para ter comunhão com as trevas. A luz, ela existe para que ilumine as trevas, sabe? Para que as trevas se tornem luz. Mas se você falou de Jesus para aquela pessoa, levou ela pra igreja e tudo mais, e ela não aceitou Jesus, e ela não continuou vivendo uma vida com Deus, por que você continua tendo amizade com esse tipo de pessoa, sabe? O Senhor se importa com as suas amizades, porque Ele quer o seu melhor. Deus quer ver o seu bem, Deus quer te dar o melhor dessa terra. Amizades que vão te fazer crescer, te fazer avançar no Senhor. Não amizades que vão te levar para o pecado, te levar para longe de Deus e tudo mais. Até costumes mundanos, costumes que não são o comportamento dos filhos de Deus. Sabe, eu poderia falar várias coisas aqui, eu acho que eu já falei muito até, mas o Senhor precisa tocar no seu coração a respeito disso. Às vezes Ele já tocou, mas você não teve um posicionamento, mas você precisa dar um primeiro passo. Você vai se afastar dessas amizades, mas você não vai criar briga, confusão, não. Você vai ser luz, você vai se afastar de perto, por causa que pra você não ser influenciado, sabe? Mas você vai continuar tratando bem, você vai continuar orando por elas, você vai sempre falar de Jesus pra elas e tudo mais, só que você não vai conviver no mesmo nível pra cair em tentação e tudo mais, sabe? Entende o que eu tô falando? Bom, eu sei que o Espírito Santo vai ministrar, marcar o seu coração a respeito disso, moldar o seu coração a respeito disso. O conselho que eu dou pra você fale com o Senhor e deixe que o Senhor molde o seu coração e toque no seu coração a respeito das suas amizades, das pessoas que você anda e tudo mais. Nunca se esqueça que Deus é bom. Ele quer o melhor pra sua vida. Ele quer amizades que te levem e te aproximam de Cristo. Começa a orar ao Senhor e pedir: Senhor, eu quero amizades que me levam e me aproximam de Cristo. E recebe, porque o Senhor vai te dar. Ele vai colocar essas pessoas no seu caminho e tudo mais, para que você seja luz na vida delas também. A luz não tem comunhão com as trevas, mas a luz, ela precisa ir em busca das trevas, não para conviver com elas, mas para transformá-las, para apresentar Jesus para elas e tudo mais, entende? Existe uma diferença. Deus honrou muito a minha vida em relação a amizades. Depois que eu renunciei àquelas amizades e eu entendi qual que era a vontade do Senhor para minha vida em relação a amizades, eu nunca mais fui a mesma. E o Senhor me honrou muito com amizades muito melhores, assim, num nível que eu nunca imaginei na minha vida, sabe? E o Senhor tem o melhor para você. Deus é bom e Ele tem o melhor. Nunca se esqueça disso, sabe? Bom, e esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que o Senhor tenha esclarecido ao teu coração tudo aquilo que você tem se perguntado ou aquilo que você queria saber e tudo mais. E saiba que o Senhor se importa com as suas amizades. E as suas amizades se importam sim. Você tem que andar com pessoas que resplandeçam e se pareçam com Cristo, para que você se torne mais parecido com Cristo ainda. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Ande com pessoas que sejam apaixonadas por Cristo e você vai se tornar cada dia mais apaixonado por Cristo e semelhante a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que esse vídeo impactou a sua vida, assim como o Senhor ministrou muito meu coração a respeito das minhas amizades e tudo mais. E eu já te peço para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal ou comente qualquer coisa aí, para que esse vídeo alcance mais vidas ainda, para que as pessoas saibam o quanto o Senhor se importa com as amizades delas e que elas vivam o melhor do Senhor também. É isso aí, gente. Compartilhem esse vídeo e se inscreve, curte, compartilha, faz tudo, envia para aquele seu amigo que também tem dúvidas sobre isso e tudo mais. E é isso, gente. Eu amo vocês e até o próximo vídeo. Beijo!